Olá pessoal, tudo bem? Essa é a nossa aula de número 7 do nosso curso de Projeto Hidrossanitário em Revit. Aula essa na qual a gente vai praticamente finalizar a nossa parte hidráulica. Eu vou mostrar algumas situações para vocês e vou também, ao final dessa aula, solicitar algumas atividades a serem realizadas na parte de distribuição de tubulação hidráulica, para que vocês façam, vocês desenvolvam e me mostrem, para também gerar quase que um trabalho para ser entregue ao final do curso, tanto essa parte hidráulica quanto a parte sanitária, para que vocês consigam ganhar o certificado, nesse curso em questão. Como eu comento sempre, não só com os meus alunos dos cursos de Revit, projeto estrutural, mas também o pessoal da Unipax e também aquelas pessoas que me conhecem. Eu sempre acho que quando a gente é proativo, ou nós temos que nos desafiar, a gente acaba aprendendo muito mais do que quando a gente simplesmente recebe informações. Então é isso que eu quero propor nesse curso. Eu estou ensinando para vocês as diretrizes, as funções, as principais funções e como chegar até o resultado. E em alguns pontos, eu gostaria que vocês aí tomassem as rédeas e fizessem do modo como vocês acham mais adequado. E caso isso esteja incorreto, daí eu vou dar uma avaliada e vou propor modificações, certo? Agora então, a minha função aqui é gerar essa tubulação, de água quente que vai ir até o chuveiro. Eu também vou fazer aqui o extravasor e vou mostrar para vocês como é que a gente faz a colocação dos registros, certo? Bem, notem aqui, nós temos ainda que fazer essa tubulação, por conta dessa tubulação vertical aqui que nós acabamos gerando um menor distanciamento do tubo, do misturador em direção à face da parede. E agora nós vamos fazer essa tubulação da seguinte forma, certo? Eu quero que vocês cliquem com o botão direito aqui, ao final do chuveiro, na parte dele que está em contato com a face da parede, ou cliquem aqui na parte da entrada de água quente, tá? Como eu fiz aqui. Verifiquem se está com diâmetro 20 milímetros, que é esse o diâmetro que se solicita que saia do chuveiro. Verifiquem aqui tubo água quente aquaterme, verifiquem também aqui água quente doméstica, ok. Gerem então aqui uma tubulação de inclinação para baixo, e coloquem essa tubulação além do misturador. Tá? Então eu criei essa tubulação além do misturador e agora eu vou gerar também um desnível, um deslocamento vertical de 1 metro. Lembrando que para esse conector aqui, a gente verificou que a altura desse misturador é mais ou menos 1,2 metros em relação à superfície. Tá? Então eu coloquei 1 metro, eu sei que ele vai estar abaixo ainda do misturador, não tem problema nenhum. Eu vou colocar em aplicar, certo? Então ele finalizou, ele criou aqui para mim uma conexão, aqui um joelho aquaterme, de 90 graus, mas eu não quero isso aqui, por quê? Tá? Já vou mostrar para vocês, porque eu cliquei aqui no misturador e a tubulação que tem que chegar no misturador, ela é de 15 milímetros, tá? E aqui eu tenho uma tubulação de 20 milímetros chegando nesse chuveiro. Tá? Então eu não posso ter simplesmente um joelho aqui, eu tenho que ter um joelho com uma transição. Tá? Então nós vamos clicar aqui e vamos procurar um joelho de transição aquaterme. Joelho 90 de transição aquaterme. Tá? Então eu modifico aqui. Ele criou o joelho de transição, porém aquela parte maior ela tem que estar onde a tubulação é maior. Tá? Então eu vou mudar aqui e inverter o sentido. Tá? Inverti o sentido, ficou aqui ok. Certo? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar tudo isso aqui e tudo que está lá para baixo. Ao fazer essa seleção, ele está selecionando não só o conector aqui, mas tudo que está lá para baixo também, que eu não consigo ver. E eu vou dar um mover. Tá? Vou mover. Eu clico aqui bem no centro e eu levo aqui até o centro da peça. Tá? Mas eu não consigo ver aqui bem qual é o centro da peça. Bom, então vamos até aqui a vista do nível 1. Aqui fica melhor da gente visualizar. Tá? Eu clico aqui, seleciono tudo, eu vou em mover, vou aqui bem no centro. Notem que aqui ele está me dando o centro. Tá? Então eu clico aqui, ótimo, ele gerou essa conexão para mim, agora está tudo ok, tudo bem alinhado. E aqui eu volto no modelo 3D
eu vou aqui na vista frontal, tá? E eu gero, então, notem, esta minha tubulação vertical, ela está passando aqui do meu misturador, certo? Essa tubulação passou do misturador, e o que eu tenho que fazer com ela? Eu tenho que fazer simplesmente duas coisas. Eu tenho que mudar o diâmetro dela, foi por isso até que eu já coloquei aqui, né, esse joelho de transição, para mudar o diâmetro dela. Então, eu vou colocar aqui 15 milímetros, e também eu vou clicar aqui e vou levar essa tubulação até o meu misturador, certo? Então, notem que a partir desse momento eu tenho toda a minha tubulação já lançada de 15 milímetros, aqui com um joelho de transição, permitindo com que eu faça a conexão diretamente lá com o chuveiro, certo? Então, uma vista chamada aqui de posterior, verifica que nós temos, né, o lançamento aqui perfeitamente realizado, tá? Perfeito. Tá, então, deem uma olhada na configuração de vocês, no projeto de vocês, ver se ele está de acordo aqui com o que foi lançado aqui, certo? E agora nós vamos em mais uma vista. Nós vamos na vista de corte. Nós vamos gerar um corte agora. Mais um, tá? Eu tinha excluído aquele que eu tinha feito antes, eu vou criar mais um. Notem que eu fui aqui na planta de piso, nível 1. Eu crio aqui uma planta de corte e eu vou criar um corte daqui para cá. Por que eu faço isso? Bom, porque toda a caixa d'água, todo o reservatório superior, ele tem que ter uma coisa que nós chamamos de extravasor, tá? Aqui eu clico com o botão esquerdo, agora com o direito, ir para a vista, tá? Aqui está o meu corte. Vamos colocar isso aqui embaixo, ó, num nível de detalhe alto. Alguns podem até colocar no modo realista, tá? Eu não vou colocar no modo realista, eu vou deixar no modo cores consistentes, ok? Então, notem o seguinte. Eu posso olhar no meu modelo 3D que o que é o extravasor, né? Se por um acaso gerar um acúmulo de água aqui, ou eu tiver que fazer a limpeza, né, dessa caixa, eu vou utilizar o extravasor, ok? Então, esse extravasor é uma tubulação que eu crio para drenar essa água diretamente para o telhado, ok? Então, como é que eu vou fazer essa drenagem dessa água? Bom, eu vou drenar da seguinte forma. Eu vou clicar aqui com o botão direito. Agora eu fui para o corte de novo. Eu clico com o botão direito em cima, desculpa, com o botão esquerdo em cima dessa caixa. Eu seleciono ela e ela vai me mostrar todas as opções de entrada e saída de água. E aqui eu vou sair com uma tubulação de água fria, tá? Eu posso sair com a tubulação de água fria tanto para fora como ficar aqui dentro, né? Eu vou manter aqui dentro, eu vou gerar, por exemplo, uma tubulação. Aqui ele manteve, notem bem, uma inclinação abaixo, eu consigo visualizar essa inclinação, tá? E eu vou manter ela assim. E aqui também eu vou criar uma tubulação, só que essa tubulação ela tem que sair desse volume e ir em direção ao telhado, certo? Então eu gerei aqui a tubulação que saiu do volume. Agora eu simplesmente vou criar um tubo, esse tubo vai ser criado na vertical e eu vou levar esse tubo para cá, certo? Então aqui está feito o meu extravasor, ok? Eu vou colocar registro aqui, e isso é uma das tarefas de vocês, tá? E notem bem aqui, eu tenho o extravasor, ele está parte dentro do volume e a parte para fora, né? É exatamente essa parte que eu comentei com vocês em relação à drenagem da água, ok? Eu poderia ainda assim, não querendo manter essa altura, eu poderia gerar um deslocamento aqui para ela cair exatamente em cima do telhado, porque daqui a pouco, se essa altura for muito grande entre a tubulação e o telhado, pode gerar barulho, né? Então eu poderia modificar essa tubulação, tá? Eu vou manter dessa forma como eu criei, ok? Mas vocês podem muito bem modificar de acordo com a intenção de vocês, certo? Então aqui está criado o extravasor, e agora nós vamos para a última parte dessa aula, que é a parte exatamente da criação, da colocação dos registros. E para isso eu vou criar mais um corte. Eu vou aqui em corte, né? E vou criar um corte aqui, por exemplo. Lá nós vamos ver o que nós criamos em relação ao vaso sanitário e aqui ao misturador, certo? Então eu vou colocar um nível de detalhe mais alto. E aqui eu vou trabalhar especificamente, pessoal, antes que eu me esqueça, né, notem aqui que nós temos
um volume do reservatório, né, bem apertado para esse reservatório em questão. Tá? Isso aqui nós podemos tanto aumentar, conforme eu falei para vocês lá na aula de colocação do posicionamento do reservatório, né? Assim como vocês podem, tanto clicando no reservatório, trabalhar, né, com a altura desse reservatório, claro, adequando as tubulações, podem trabalhar com a altura do reservatório que vocês quiserem. Mas não é interessante, né, vocês já devem ter previsto isso, não é interessante nós termos um reservatório tão apertado para uma caixa desse tamanho, certo? Eu poderia ter utilizado uma caixa de 500 litros para esse projeto? Sim, eu poderia ter utilizado, ainda mais que eu estou utilizando um sistema de abastecimento só para pontos mais próximos, certo? Mas utilizei de 1000 litros, aqui o espaço ficou apertado, então mais um motivo para a gente verificar a importância do Revit e como ele é fácil para a gente readequar esses pontos, ok? Ok. Bom, então eu tenho aqui alguns pontos de consumo, né? E o ponto de consumo que eu vou utilizar como exemplo é o ponto mais simples, que é esse aqui, né? Esta prumada aqui que vai até o meu vaso sanitário, certo? Então eu tenho a possibilidade de colocar aqui um registro para controlar essa descida de água, certo? Então, quando eu quiser que não haja o abastecimento de água para esse ponto, eu posso muito bem fechar esse registro e abrir o registro quando eu achar interessante o abastecimento de água para esse ponto, né? O registro ele é sempre importante em todas as prumadas, sempre que eu tenho o abastecimento de água em vários pontos. Ainda mais na alvenaria estrutural, que se nós formos verificar que cada equipamento pode ser que tenha a sua prumada, bom, nós vamos precisar de registro em todas as prumadas, certo? Não apenas isso, na parte de alimentação do reservatório, saída de água do reservatório, também nós temos que tomar os devidos cuidados para a colocação dos registros nos pontos adequados, certo? Como é que eu faria então o posicionamento de um registro aqui nesse ponto, por exemplo? Bom, eu poderia aqui em componente, né? Componente, e eu vou selecionar aqui, eu vou na parte de registros, ok? Então eu vou colocar aqui diretamente registro, e ele vai me apresentar várias opções, né? Eu tenho registro de gaveta, eu tenho registro Aquaterm, eu tenho registro de gaveta Docal base, né? Registro de pressão, né? Vocês podem utilizar o que bem entenderem para cada caso específico, claro. Aqui eu tenho, né, uma tubulação de água fria, eu vou utilizar então, vamos verificar aqui, eu vou utilizar um PVC branco 3/4, certo? Então eu posso colocar ele aqui, notem, posso colocar ele aqui. Vamos verificar se ele vai me permitir fazer isso. Sim. Então eu posicionei ele ali, eu ainda giro. Tá? Eu posicionei ele, ele ficou para a esquerda, mas eu posso muito bem girar ele depois. Tá? Vamos verificar aqui no modelo 3D. Notem que está ali o registro, tá? Exatamente no ponto que eu queria. Agora só falta, e eu gosto de fazer isso por meio aqui do próprio corte, né? Notem que ele está no nível 2, não, ele tem que ficar ele está encontrado no nível 1, e aqui eu coloco o deslocamento dele em relação à superfície, e o deslocamento de um registro costuma ser, né, entre 1,8 e 1,7 metros, certo? Então eu coloquei aqui ele com 1,8 metros, ok? Aqui está ele posicionado, exatamente de acordo. Eu poderia também posicionar um registro da mesma forma aqui, né? Mas isso eu já vou deixar para vocês fazerem no projeto de vocês e me mostrarem, tá? Então esta é a tarefa para vocês em termos de finalização do projeto hidráulico de vocês. São duas coisas, certo? É o posicionamento dos registros nos pontos necessários, ok? E também um projeto de abastecimento de água quente para esse misturador da cozinha. Tá? Então vocês vão ter que abastecer com água fria esse misturador, vão ter que posicionar esse misturador em algum lugar de acordo com as características de um misturador. Notem que o misturador ele tem que estar num local com uma circulação de ar muito boa, né? Eu não posso colocar esse aquecedor num ambiente confinado, né? Então é por isso também que se torna interessante nós utilizarmos aquecedores que nos permitam colocá-los em ambientes externos, onde eu tenho bastante circulação de ar. Notem ainda que aqui eu tenho essa laje que pode proteger esse aquecedor se por um acaso eu optar por colocá-lo aqui, né?
e a partir dele fazer o abastecimento da água quente ao misturador, certo? Então, as duas tarefas que vocês têm para finalizar a parte hidráulica é o posicionamento dos registros, ok? E também o abastecimento da água quente para esse misturador. Caso vocês tenham o interesse em abastecer por meio desse ponto aqui, por meio dessa saída, esses pontos, né, pela parte superior, por meio do reservatório superior, vocês podem também fazer, mas isso não vai ser avaliado, até porque eu já fiz a distribuição adequada por aqui, certo? Então essa foi a nossa aula de número 7, eu agradeço a participação de vocês, a partir de agora falaremos mais da parte sanitária, certo? Vejo vocês lá, até!